pessoal! É com imenso orgulho que hoje estamos aqui em mais um episódio da série Podcast de Vidansar, Cultura e Educação Transformando Vidas, e hoje nós temos um convidado muito especial e é uma pessoa inspiradora para a cultura e para a educação, que leva a leitura de forma democrática através da Casa Amarela, né, que é um polo de democratização da arte muito conhecido no Rio de Janeiro. Hoje temos aqui conosco Pedro Gerolimic, mais conhecido como Pedro do Livro. Bem-vindo, meu querido. Obrigado, Ellen. Ellen. Muita honra receber você aqui com a gente e contar um pouquinho da sua história para a nossa garotada do Projeto Vidansar. A honra é estar com vocês aqui do Vidansar, né? Esse projeto super bacana, que transforma vidas, né, no Complexo do Alemão e que inspira tanta gente pelas favelas, por todo o Rio de Janeiro a se usarem, né, a consumirem arte, a praticar, né? E o Vidansar é um projeto, assim, super referência e que pra gente poder estar aqui conversando com você é muito especial. Nós que agradecemos, meu amigo. Casa Amarela é uma inspiração da leitura, da arte, da cultura em nosso estado, né? Começou lá em Anchieta e já está aí ocupando os espaços no nosso estado de forma tão democrática, né? Que bom que a gente se inspira, né? Que bom, né? Então, Pedro, bem-vinda, muita alegria ter você aqui com a gente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre vários assuntos, né, da tua história linda de vida, né, que você transita aí pela leitura, pela proteção à mulher. Então, vamos conversar um pouquinho aí sobre a sua história. E para a gente começar, Pedro, a gente quer saber como começou o nome Pedro do Livro. É engraçado você perguntar isso assim logo de cara, porque foi todo o... Quando você foi me apresentar, né, você falou Pedro Gerolimic, que as pessoas às vezes tinham um pouco de dificuldade disso, né? E uma vez eu estava pertinho ali de você, na Vila da Penha, não, desculpa, na Vila Cruzeiro, né? Perto da Vila Penha, mas na Vila Cruzeiro. E foi quando teve, não sei se você lembra, ali um episódio, né? Que o exército ocupou a Vila Cruzeiro, né? E aí eu tava com um grupo de pessoas, a gente falou, mas pô, bacana, né? Ah, tá lá, vai ocupar a comunidade. Mas e o social? E a cultura entra quando? E aí a gente fez um protesto que foi de distribuir 1000 livros na Vila Cruzeiro como uma forma de que a gente queria, né, a pacificação da comunidade, mas a gente também queria que essa pacificação viesse com cultura e com educação e com direitos sociais. Então a gente começou a distribuir um monte de livros, né? E aí, foi nessa vez, a história, na verdade, é muito mais legal da moça que falou isso, eu vou contar ela toda, do que propriamente do nome. Mas aconteceu assim, a gente estava fazendo a distribuição de livros lá, pá, entregando. Aí, uma senhora, ela estava um pouco tímida, assim, olhava para um, olhava para outro, sabe? Sabe quando você vê que a pessoa quer se chegar ali, né? Quer, de alguma maneira, conversar. E ela tá naquela, né? Vai aqui, vai ali, com um jeitinho meio tímido, olhava um livro, voltava, conversava com as pessoas. E aí, assim, acaba que fica, né? Um meio ali, acaba que você presta atenção, vai prestando em outro. E me chamou muita atenção, essa senhora. Aí ela passou por umas 3, 4 pessoas que são do projeto, né? Que estavam ali com a gente, voluntários, até chegar em mim. Ela veio, meu filho, tudo bem? Eu queria falar com o senhor. Aí eu já olhei para ela e falei, não, a gente já começa, não precisa de falar do senhor. É que, na verdade, eu queria levar aqui alguns livros para casa. Aí eu falei, olha, é um livro por pessoa, né? A gente está fazendo uma distribuição aqui, a ideia é que cada pessoa leve um livro e que a gente não... para poder dar para todo mundo, né? Aí ela, porque eu gostei desses aqui. Eu falei, mas faz o seguinte, vai, leva eles, não tem problema, não. Ela, mas tem outra coisa, meu filho, que eu queria falar. Eu falei, qual é o seu nome, né? Aí, a dona Tereza. Aí eu me apresentei, né? Ela... Foi bem forte, assim, né? Quando ela falou. Ela comentou o seguinte, é que eu queria levar... E acabou, é tão forte a história que eu até esqueci de falar dos nomes, né? O nome é bobo, a história é boba. A história foi que a pessoa que falou, assim, fala ali com ele ali, ela com quem? Com Pedro. Aí Pedro Gerolimic, né, que é o meu nome. Ela, mas que Pedro? O Pedro do livro. E ficou o Pedro do livro. Mas eu falo que essa história é tão boba perto da dona Tereza que eu até esqueço ela, né, do nome. E aí, a dona Tereza veio e olhou assim, muito forte, falou assim, é porque eu queria levar mais alguns livros, mas eu também tenho outra coisa a pedir. Aí eu falei, mas o que é? É que eu queria levar esses livros
e não queria, porque a regra do projeto é, depois que você lê, passar o livro para frente, dar o livro para outra pessoa, né? Pode ser alguém da tua casa, família, trabalho, enfim, qualquer pessoa que você acha que vai servir daquela leitura. Aí ela falou, é porque eu não queria passar esse livro para frente. Aí eu falei, mas dona Tereza, qual o problema de passar? Se a senhora já leu, o livro não vai te servir de nada. A senhora não precisa ter tempo, não. A senhora pode levar os livros, depois que a senhora lê, a senhora passa para frente. Não precisa ser no dia seguinte, nada disso. Não tem prazo para contar como um empréstimo de biblioteca, né? Aí ela falou assim, mas Pedro, que a casa da minha patroa, quando eu vou trabalhar lá, quando eu chego de manhã, logo de cara, quando eu entro à porta, tem uma estante, uma prateleira com muitos livros. E eu acho aquilo tão chique que eu queria botar no requezinho lá que tem minha casa, alguns livros, para as pessoas poderem ver que eu também leio, que eu também gosto de leitura e que eu acho isso importante. E aí, Ellen, né? Por isso que eu falei que a história do nome é chata, essa história que porque aquilo destruiu, assim, logo com o projeto, porque você fala, né? Que a ideia é que as pessoas lessem e passassem adiante, mas a gente percebi naquele momento, com a sabedoria ali da Dona Tereza, que, na verdade, o livro, ele não é só um objeto que tem uma leitura, que tem texto, né? Que tem um conteúdo para você. O livro é muito mais do que isso. O livro é um símbolo e um símbolo de poder também. Sim. Que as pessoas... Você vê, às vezes tem gente em casa, né? Tem até um vídeo da Porta dos Fundos que brinca com isso, né? Que tem uma estante cheia de livros, mas que, na verdade, aí o cara chega e começa a falar de... Não, mas... Lê não, ele está aqui, né? Porque serve de decoração. Sim. Por que serve de decoração? Porque é um instrumento que demonstra, né? Primeiro, demonstra que você... é culto quando você tem um livro, quando as pessoas te veem um livro, né? Acham, essa pessoa estuda, essa pessoa é culta, essa pessoa lê. E 2, é um instrumento também de poder. Porque quem tem livro no Brasil são as classes, né? A classe média e a classe média alta. Sim. Então, o que a Dona Tereza queria ali naquele momento não era propriamente nem a leitura, era a forma dela de chegar mais próxima da patroa dela, de uma classe dominante, de ascensão de classe. Que ela queria poder mostrar para as pessoas que ela, Dona Tereza, mesmo sendo uma doméstica, tem livros em casa e consome leitura. Então, isso daí foi muito, assim... É muito impactante. Muito impactante, né? E, assim, demonstra o quanto que a educação de qualidade está ligada a quem tem maior poder aquisitivo. Né? E eu acho que isso é muito também, porque a leitura está estritamente ligada à educação, porque você aprende a ler na escola, né? O seu professor é que vai te incentivar, na escola e em casa também, né? Mas você nota que tem realmente essa barreira, né, que a gente precisa romper, né, que você, através da Casa Amarela, nós do Vidansar, outros projetos, as escolas, as famílias, precisam romper essa barreira, né, de que a educação é uma coisa muito ligada a classes mais empoderadas, né, então, é assim, que a leitura tem que ser acessível, a leitura tem que estar acessível para a criança. Uma biblioteca, né, não é para estar com os livros na estante, é para os livros estarem nas mãos, é para as crianças estarem pegando, tocando o livro, lendo, né, tendo acesso, abraçando o livro. Então, acho que isso é super importante também, né, da gente estar passando para essa meninada, né, que o livro é para ser lido, o livro é para você pegar mesmo, para você acessar, para ler. Olha, eu costumo falar o seguinte, tem 2 momentos que são momentos chaves da entrada da leitura na vida da pessoa. Uma é, às vezes, crianças que têm pais, né, que, de uma certa maneira, reconhece essa importância e tem condições também, porque às vezes reconhece, mas não tem condições. Então, são pais que começam a ler para os seus filhos, né? A gente chama eles de mediadores de leitura. O que é o mediador de leitura? É aquela pessoa que promove o encontro entre livros e a pessoa, né? Então, é quem te apresenta um livro, é quem te conta uma história, é quem te leva para uma atividade literária, te leva numa biblioteca, enfim. Qualquer pessoa que promova esse encontro. Os primeiros mediadores de leitura, geralmente, são os pais. Pais que, às vezes, a criança nem sabe ler, mas ela já está contando uma história, ela está apresentando. Às vezes, a criança nem falar ainda, mas você está apresentando um livro de pano, um livro de banho para um bebê, né? Então, esses são os primeiros mediadores. Ou então, a escola. Quando a criança não tem esse papel em casa, ela vai ter isso na escola, na primeira infância. Sim. E é muito comum, a maioria das crianças, inclusive isso aconteceu comigo, quando chega no período da adolescência, há um processo de negação disso. Então, a criança, né, o adolescente, ele se afasta geralmente desse mundo da leitura e pode retomar isso mais à frente. Agora, faz muita diferença quando a criança tem esse acesso desde cedo.
Porque isso daí vai formar... Porque a educação infantil, ela é fundamental para o desenvolvimento de uma criança. Sim. O desenvolvimento, ele não vai acontecer somente pelo conteúdo que ela recebe na escola. Então, as primeiras fases, elas vão determinar muito o que vai ser, né, do processo educacional daquela criança ali. Então, quando você está incentivando a leitura para uma criança, mesmo que você fale o seguinte, mas ela não sabe ler ainda, mas não tem problema, porque você está criando uma intimidade, um laço, né, com o objeto, o livro, que ela depois não se perde. Então, esse momento que promove esses encontros, né, a partir da primeira infância, eles são fundamentais. Então, tanto os pais quanto a escola têm um papel fundamental no desenvolvimento dessa criança aí. Quanto mais incentivo tiver, melhor. E esse incentivo não pode ser uma coisa chata, não pode ser, por exemplo, leia e faça uma prova. Não pode ser punitivo, entendeu? Tem que ser prazeroso. Por exemplo, ninguém vai para academia, né, só para fazer uma prova no dia seguinte. As pessoas vão porque querem ter um físico melhor. E ela só continua na academia se ela tiver hábito. Sim. Então, o hábito da leitura vem através do prazer. Se você tiver prazer, você volta a fazer. Você já viu alguém que vai fazer prova de vestibular, que está lendo pra caramba, acaba o vestibular e continua lendo aquele mesmo interesse, aquele mesmo assunto? Pelo contrário, a pessoa só fala, não, eu não quero mais saber de ler nada, né? Por quê? Porque é feito por um momento para realizar algo, né? Uma prova, etc. Mas quando é por prazer, não. Quando por prazer dura, né? Com certeza. Aí com certeza. Fica mais fácil, né? Com certeza. E me fala uma coisa, Pedro, você é professor, né? Você se formou como professor de geografia. Quando foi que o mosquitinho da cultura picou aí esse bracinho e você começou esse teu processo, que é um processo tão bacana dentro da cultura aqui, né, no nosso estado? E a gente nota muito que você sempre une as duas coisas, né? A cultura e a educação. Quando que começou esse teu viés, né? Não só pela educação, é o teu processo de formação inicial, mas também esse viés cultural. De uma maneira em geral, as duas coisas sempre andam juntas, né? Porque é o que eu te falei aqui, a questão do prazer. Se você não tiver prazer, né, em ler, se você não tiver, por exemplo, no prazer na leitura, você vai até ler para fazer uma prova, para fazer um vestibular, não sei o quê, mas acabou dali, acabou, porque você não gosta. Então, assim, eu descobri que a questão do prazer é fundamental. E aí, o prazer está muito nas possibilidades que a cultura traz. Né? Agora, tem uma história também, assim, que foi muito importante, muito marcante na minha vida. Eu fui vice-presidente da União Brasileira de Estudantes. Então, era engajado no movimento estudantil, né? Na escola técnica que eu estudava, Visconde de Mauá, em Marechal Hermes. E a gente queria mudar a escola, né? Queria mudar queria melhorar a nossa escola, enfim. E aí eu fui me engajando no movimento estudantil, cheguei a ser vice-presidente da União Brasileira de Estudantes. E morava em São Paulo e frequentava, né, e rodava o país construindo uma rede de grêmios, de movimento estudantil, né, de lutas. Tinha a luta do passe livre, que era muito forte, luta da escola pública, enfim. E eu visitei um povoado que ficava próximo a Caxias do Maranhão. A referência era uma cidade chamada Caxias do Maranhão, que é uma cidade relativamente grande na região, mas que tem muitos povoados, né, muitas cidades próximas. E aí, na época, eu visitei uma escola que as crianças, para chegar, tinham que andar 10 quilômetros. Era 10 quilômetros para ir, 10 quilômetros para voltar. E isso, por dia, é uma meia maratona. Então, comecei acho que isso me motivou muito a seguir o caminho da educação, porque eu vi o quanto a educação de fato é desigual. Porque se aqui no Rio de Janeiro você pega realidades que são completamente diferentes, por exemplo, você está no Complexo do Alemão, olha a realidade que é de uma escola pública no Alemão e de uma escola particular, sei lá, na Zona Sul do Rio, no Jardim Botânico, na Gávea, no Leblon. É completamente diferente. Então, esse discurso da meritocracia, às vezes eu acho ele muito equivocado, porque para ser meritocrático, você tem que partir do mesmo ponto. Exatamente. É igual uma corrida. Imagina numa corrida. Você bota um tá aqui na frente, outro tá aqui atrás. Os dois têm que chegar no mesmo ponto. Quem chegar primeiro ganha. Isso aí é democrático? Não. Quem tá aqui atrás e o outro tá aqui na frente não tá em condições de igualdade, né? Exatamente. Então, assim, para existir meritocracia, primeiro, precisa ter condições de igualdade. E que vi lá em Caxias do Maranhão eram crianças que andavam 10 quilômetros para ir, 10 quilômetros para voltar. Fora isso, tinha vezes que tinha que voltar para casa e ainda ajudar a mãe, o pai na lavoura, enfim, na atividade que eles exercessem economicamente. Então, assim, é muito desigual. Isso daí, e meu pai é professor de história, né? Eu tenho uma família de educadores, isso me motivou muito a entrar na educação.
E o ponto que eu acho da cultura, porque cultura não é uma coisa, às vezes não é um estalo, mas é uma coisa que nos encanta, né? E eu descobri nessa empreitada do movimento estudantil o mundo da leitura e que para ele se desenvolver ele precisa de hábito. E hábito não se faz somente através da escola. A escola é uma importante incentivadora, mas quando ela não somente incentiva para fazer uma prova, quando ela incentiva para o hábito, para o gosto, para o prazer. Quando ela consegue isso, aí é perfeito. Ai, que bacana. E foi muito importante você falar, né, a questão da igualdade, né? Que a gente vê realmente quem está dentro, né, quem está presente, como você, né, já começou lá na UBS há muitos anos atrás e a desigualdade já existia. Muitos anos atrás, E a gente, né, e a gente vê que a desigualdade, ela vem aumentando, né? Então, a questão da equidade, né? Eu acho que isso é que a gente precisa fomentar, porque não é a igualdade, é a equidade, né? Uma criança que convive com a fome, com a falta de acesso, ela não tem a mesma perspectiva de uma criança que vive num lar, né, abastado, com a comidinha na mesa, com um colégio particular, né, não tendo responsabilidades. Então, isso é super importante mesmo a gente estar pautando, né, porque as pessoas falam muito de igualdade, mas elas se esquecem de ver, né, a questão da equidade, que eu acho que é isso que é... A gente está conversando aqui, o ambiente está agradável, não está? Está iluminado, está fresco, com ar-condicionado, né? Agora, você imagina se a gente estivesse nesse ambiente aqui, não tivesse um ar-condicionado ligado, no calor que está fazendo hoje no Rio de Janeiro. A gente estaria conversando bem? Não, óbvio que não. Hoje, isso é uma reportagem que fala no jornal sobre saunas de aula. Né? Não são mais salas de aula, são saunas de aula. Como é que, por exemplo, uma criança, um jovem que está dentro de uma sala com 40, 50 outros jovens, num calor do caramba, como é que ele consegue? Como é que o professor ou a professora consegue exercer ali o seu trabalho, ter prazer, incentivar a leitura de uma forma legal, fazer um bom trabalho num calor desse? Então, assim, é o que você fala. Não adianta querer tratar as coisas, né, sem ter uma equidade, porque as pessoas precisam partir do mesmo ponto. Aí o vestibular vai cobrar da mesma forma a pessoa que estudou com aula particular, num ar-condicionado, que chegou na escola de motorista, aquela que estava numa sauna de aula. E assim, não dá, entendeu? Não dá, é completamente discrepante, né? Essa concorrência. Então, parece que o seu sucesso vai depender muito de onde você nasce, né? Do local que você nasce, e não muito assim, das suas forças, né? Infelizmente. Sim. Porque a gente sai, às vezes, quem nasce pobre, quem está na periferia, porra, tem que ralar pra caramba, né? Pra sair na frente. Pra chegar lá na frente, pra virar esse jogo, né? Infelizmente, a escola pública ainda é, assim, fundamental, né? Mas que ela precisa avançar muito, né? No sentido dessa equidade, né? Sim. E como que foi a ideia, essa ideia maravilhosa que você teve da Casa Amarela? De onde surgiu esse sonho? Como nasceu esse sonho dentro do seu coração? Como é que foi o processo de criação da Casa Amarela? Eu posso... Olha só, você sabe que eu não sou muito de script, né? E às vezes quebro, mas é melhor ser. as coisas. Então eu queria chamar ali. Carol, cadê a... Vamos lá ver essa... Deixa eu chamar minha esposa aqui, ó. Vamos lá, vem cá. Ela tá aqui com a minha filha, com a É Liana. a coisa mais Às vezes vocês vão ouvir, gente, uns barulhinhos aí, não sei o quê. É porque ela tem 3 meses e ela tá começando a conversar. Que coisa Mas mais linda. Vem cá, Carol, te mostrar aqui, ó. Essa ideia da Casa Amarela surgiu gente, que coisa linda, meu quando Deus. eu tava em lua de mel com a minha esposa. Tinha acabado de ser superintendente de leitura e a gente estava fazendo uma viagem, né, num centro cultural, e a gente pensou assim, quando que as crianças de Anchieta, né, eu criado em Anchieta, a Carol criada em Olaria, né, quando que as crianças de Anchieta, quando que as crianças de Olaria, que foram as crianças que a gente estudou, que são os nossos amigos, os filhos dos nossos amigos que estudaram com a gente, vão poder ter um espaço, né, de cultura, que estimule as pessoas, né, que transforme, né, transforme a visão que as pessoas têm da vida. Porque a cultura é isso, né? Sim. As pessoas falam, a cultura não transforma as vidas. Não, a cultura transforma a visão que as pessoas têm da vida. E mudando essa visão, a gente muda de vida, né? E aí eu e Carol, a gente falou, poxa, né, vamos montar algo. E aí eu volto da viagem,
procuro um grupo de pessoas de Anchieta que a gente já tinha convívio, que a gente já conhecia, que já trabalharam comigo em movimentos. Então, a gente começa ali uma mobilização, um grupo de moradores, para montar uma biblioteca que fosse uma biblioteca que, além de acesso aos livros, garantisse também para as pessoas a perspectiva da transformação social. Então, além dos livros, a gente já nasce com benefícios sociais, buscando parcerias para benefícios sociais, para cursos, para atividades, para rodas de conversa. Então, a Casa Amarela, ela surge, né, primeiro de uma ideia, de uma inquietação. Poxa, vamos fazer algo, né, para essas crianças que são os filhos dos nossos amigos, que são nossos filhos, né? A Liana não era nascida, mas eu tenho uma enteada, né, que de 9 anos, vai fazer 9 anos agora, que é a Angelina. Então, a gente queria fazer algo para que essas crianças pudessem ter um equipamento cultural que fosse de qualidade. E que se elas não conseguem hoje viajar pelo mundo, viajar nem mesmo pela cidade consumindo cultura, que a gente tenha um polo de resistência cultural no nosso bairro. Então, assim surge a Casa Amarela, com essa perspectiva, né, de transformar o nosso território. Olha, Eliada, coisa linda, gente, olha. Mostra ela lá pra câmera. Coisa mais linda. É uma princesa, olha que fruto lindo, né? A Carol vai sentar ali, que senão ela vai ficar... Mas surge com essa ideia, assim, de... E também, uma coisa que é muito forte pra gente. O território, né, que é a Casa Amarela, o primeiro território dela, né, hoje a gente tem alguns outros pontos de leitura, outras experiências. Mas Anchieta é um bairro que sempre foi muito marcado como um bairro, né, quando eu cresci, pacífico, sem muitas oportunidades de trabalho, um bairro muito residencial. Mas que quando eu começo, né, quando eu vou ficando jovem, vou crescendo, o território começa a ficar mais violento e começa a entrar muito nas páginas tristes dos jornais. Páginas de violência, né, de problemas estruturais, de enchente, enfim, notícias ruins. E aí a gente, quando inaugurou a biblioteca, falou, nós temos um sonho, que é tirar a Anchieta das páginas tristes dos jornais e colocar nas páginas de cultura, nas páginas dos grandes eventos, nas páginas que nos dão orgulho, né? De que resgate um orgulho das pessoas que moram em Anchieta para poder falar o seguinte, olha, tem coisas legais aqui no bairro sim, e eu participo dessa história. Então, assim, a Casa Amarela surgiu com esse objetivo e é o que a gente vem fazendo, né? Que bacana, Pedro. E quais são os locais que hoje a Casa Amarela está potencializando essa juventude, essas crianças, através, né, não só da leitura, mas como tantas oficinas bacanas que vocês têm? Começou em Anchieta e hoje você ocupa quais outros espaços aqui do nosso Foi legal estado? que a Casa Amarela, né, assim, ela começou a inspirar outros bairros, outras instituições e a buscarem, né, a parceria para poder estar incentivando a leitura. Então, hoje a gente montou um ponto de leitura, e eu falo ponto de leitura porque é uma experiência diferente, porque na biblioteca a gente tem umas regras para funcionar, e aí a gente conseguiu adaptar isso para levar para os outros lugares de uma forma mais fácil, né? Então, a gente tem ponto de leitura em Santa Cruz, nós temos um ponto de leitura do outro lado de Anchieta, porque é incrível, né? Grande, é né? mesmo o bairro, mas assim, as pessoas pouco transitam, até porque não tem linha de ônibus, não tem um trânsito muito grande. Então, a gente tem uma biblioteca em Anchieta e um ponto de leitura no Parque Anchieta. Nós temos um ponto de leitura em Vila Isabel e um ponto de leitura em Santa Cruz. Além disso, a gente começou a perceber que é muito difícil ficar montando vários pontos de leitura, porque o espaço físico, ele nos demanda muito. Então, a gente conseguiu aí, né, comprar uma Kombi, que a gente grafitou ela todinha, e é a nossa Casa Amarela agora que anda por toda a cidade. Casa Amarela móvel, né? Sim, que a gente montou um inflável, 3 metros de altura, super bacana. E aí a gente faz atividades de incentivo à leitura pelas ruas e principalmente pelas praças do Rio de Janeiro. Que legal, Pedro. Nossa, muito, muito incrível o seu trabalho. Muito incrível, né? Você está dando acesso mesmo, né, para pessoas de vários espaços no Rio de Janeiro. E como a gente precisa, né? Como a gente precisa desse incentivo à leitura. E eu não falo só para crianças e adolescentes, mas também para adultos. Porque a gente vê uma grande parcela de adultos que não tiveram esse acesso, né, à leitura, e hoje, né, por conta do teu projeto, de outros projetos, né, que fazem esse incentivo, essas pessoas também estão tendo, né? Acontece muitas vezes, né? Passa uma mãe, passa um pai com uma criança, não, vou pegar um livro aqui pro meu filho, aí começa a ver assim, vê um título, pô, você acha que é legal, não sei o quê, posso levar para mim também? Aí leva, muito bom, aí né? começa, né, também, né, desperta, né? Uhum.
E Pedro, vamos mudar um pouquinho agora o assunto, né? Aproveitando a prosa. Você trouxe também, né, além dessa tua inspiração, né, e de inspirar outras pessoas com a leitura, né, a gente acompanha você nas redes sociais, sua família linda, estamos aqui com a princesinha, com a caçulinha, mas tem a Angelina, né, que é a filha da sua esposa, e que vocês têm uma relação tão bonita, uma relação tão inspiradora, e você começou a publicizar, a pautar, né, esse respeito, esse carinho que você tem pela sua enteada, inspirando outros homens, inspirando outras mães, né, a levarem a tua fala, né, para os companheiros, né, para que você pudesse inspirar essas pessoas. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho como você enxerga, né? Você, inclusive, escreveu um livro, né, sobre o assunto que está sendo aí fonte de inspiração não só para as mães e para esses pais do coração, mas para as próprias crianças, né, terem o acesso a essa leitura. Eu queria que você falasse para mim um pouquinho, né, do livro e como você enxerga essa questão que é tão sensível, né, dessas mulheres e como sensibilizar, né, esses homens, né, a terem essa visão paternal, essa visão carinhosa e de respeito, né, com essas crianças. Olha, Ellen, assim, antes mesmo de eu estar com a Carol, né, e ela, na verdade, para poder estar com a Carol tinha que estar com a Angelina, né? Se eu não agradasse a filha, a mãe estava fora de jogada, porque não tem como eu namorar uma mulher que é mãe se a filha não gostasse de mim. Imagina como é que né? Nem ia ter jeito de conquistar. Então, o primeiro passo foi por interesse. Falar, opa, vou conquistar a criança aqui para poder conquistar, para ganhar a mãe. Sem isso eu não ia conseguir, né? Mas foi uma coisa que antes mesmo da Carol eu já tinha visto, né? Já tinha me relacionado com algumas mulheres que tinham filhos. Não cheguei, né, a ter a relação que eu tenho com a Carol, mas observava algumas coisas. Já observava que todas elas, e não só as que me relacionei, mas como amigas também, que porventura, né, se separam, a responsabilidade dos filhos fica praticamente toda com a mãe. Os pais mais presentes é aqueles que buscavam o final de semana e passavam com os filhos. Mas muito difícil você ter uma guarda compartilhada, muito difícil você ter o trabalho ali, a responsabilidade dividida, tá? Eu, particularmente, não tinha visto, né, até então. E isso é muito ruim, né? Porque a mulher acaba que ela não consegue construir, né? A relação fica muito desequilibrada. Porque uma criança, ela vai crescer muito melhor quando ela tem o pai e a mãe dela. Claro que tem que ser um pai e a mãe que estejam, né, querendo o melhor para o seu filho ali, né? Que estejam querendo uma boa educação, que participem. Porque também não adianta ter pai e mãe se você tem um pai que só fica brigando, que bate na criança, que chega e faz violência, enfim, que não participa e que às vezes até atrapalha. Para atrapalhar é melhor não ter. Mas um ambiente saudável é aquele ambiente que os dois vão compartilhar desses momentos. Então, a primeira coisa que eu vi era isso, que não tinha isso. A segunda é que quando eu vou, né, eu casei com a Carol, então, mas antes disso a gente foi morar juntos, porque no período de pandemia, nós dois estávamos na linha da frente, né, do Covid ali, trabalhando no governo, ela trabalhando na universidade, e aí a gente se afasta um pouco das nossas famílias, né, por uma questão lógica ali de sobrevivência, então não podia ter mais contato com meus pais, com as minhas irmãs, nem ela podia ter contato com a Angelina, 6 anos mais ou menos, 5, 6 anos na época, né? E nem com a mãe dela também, que já tinha quase 80 na época, enfim. Então não tinha como... Era arriscado esse contato nosso. Então a gente passa a morar juntos. Quando vai diminuindo a pandemia, vai acabando, vai ficando mais light a coisa, né? Lá pro final de 2020, 2021, a Angelina vem morar com a gente. E aí, assim, pô, imagina, você tá com uma criança de 5, 6 anos em casa, que você começa, tipo, pô, cara, não me preparei pra isso. Nem aqueles 9 meses da gravidez, entendeu? Eu tive chance de passar. Já chega logo, né, de cara ali, aquela coisa da criança grande. E uma criança que demanda, uma criança que está no período educacional. Então, eu comecei a estudar, né? Cara, eu tenho que me preparar. Eu tenho que, para poder ser responsável, porque a Angelina, graças a Deus, ela tem um pai muito presente, um pai que divide todas as funções com a Carol. Inclusive, momentos da vida que um pode mais, outro pode menos, eles se organizam ali e conseguem ter isso juntos.
Então, assim, foi um fato bom, né? Porque o pai dela é muito presente. Mas quando ela está na minha casa, ela é responsabilidade minha. Sim. Quando ela está na minha casa, eu com uma criança de 5, 6 anos, eu preciso me preparar para receber essa criança. Então, eu comecei a estudar e comecei a procurar conteúdo, né, na internet. Fui logo no Instagram, no Google, e não achei quase nada. Tem muito pouca experiência. Ainda tem experiências de pai, mas de padrasto, quase nenhuma. E aí eu comecei a desenvolver essas experiências e falei, vou começar a postar algumas coisas. E comecei a postar, né? As coisas que eu fazia, tudo. E nessa de postar, a observação, ela fica maior. A gente vai observando a criança. E uma coisa que eu vi, que eu achei sensacional na Angelina, é que ela é muito amada por todos, né? Ela é muito carismática. Então, ela tem os meus pais, que gostam dela. Ela circula por muitas casas, né? Circula pela casa do meu pai e da minha mãe. Pela nossa, óbvio, né? Que mora com a gente. Mora com o pai também, então tem a casa do pai. Tem a casa da avó do pai. Tem a casa da avó da mãe. Enfim, são várias casas que ela frequenta. E ela costuma dormir nessas casas. E aí eu comecei a ver que ela mais ou menos tinha dias que ela gostava de um para outra, tinha coisas que ela gostava de fazer em um e na outra era diferente. Por exemplo, na casa da minha mãe, ela gostava de brincar com os gatos, porque tem muito bicho. Já na casa do pai, ela joga muito videogame. Então eu comecei a ver que cada casa tinha uma particularidade, cada casa tinha uma coisa diferente ali que ela gostava. E aí foi isso daí que surgiu a ideia de escrever A Casa das Sete Portas, que são, na verdade, o livro é as casas que a Angelina frequentam, com aquilo de especial que tem em cada casa, com a visão dela, com o que ela fala sobre cada uma, né? E aí, sem dar muito spoiler do livro, mas no final, a sétima casa, né? Parece coisa do Zodíaco, né? Aquela coisa a sétima casa, né? É a casa do conforto dela, é a casa onde ela se encontra para dentro dela entendendo que ela é amada por todos, que ela tem uma família que ama muito ela. E que mesmo que essa família não esteja junto, morando na mesma casa, ela pode ser criada com muito amor e ela pode desfrutar do melhor do que cada uma dessas casas tem a oferecer, né? Então, a Casa das Sete Portas é fruto dessa observação. E eu acho que a literatura é muito disso também. É quando a gente vive coisas, porque a cabeça pensa melhor quando o pé pisa, né, no local. Então, quando a gente vê alguma coisa, quando a gente vive alguma coisa, é muito mais fácil a gente falar, mostrar isso para as pessoas, porque isso nos sensibiliza, né? Sim. E a Angelina me sensibilizou para contar essa história, porque eu acho que eu poderia ajudar outros pais e outras mães, né, principalmente homens, a passar por esse momento da separação de uma forma diferente, de uma forma melhor. Dizer o seguinte, cara, é normal que numa separação você tenha brigas. Porque se não tivesse, você não estava separando. Sim. Mas não é normal você brigar na frente da criança. Exatamente. Porque você pode brigar, mas você também pode escolher o local de brigar. E não é na frente da criança. Você pode, por exemplo, você vai ter... O homem provavelmente vai sair de um casamento, né, com queixas sobre a mulher. A mulher vai sair do casamento com queixas sobre o homem. Mas essas queixas não podem ir, por exemplo, para a criança. Porque a criança não tem nada a ver com o processo de separação de vocês. Ela não é uma causa. Você não pode transpor esse peso para a criança, entende? Então, eu escrevi com esse objetivo, de fazer com que as pessoas, né, se inspirem e com que as pessoas vejam que esse processo pode ser feito, porque a realidade hoje da maioria das famílias é que aconteça, né? Beleza, você acabou o amor, às vezes é melhor separar do que ficar num ambiente de conflito, num ambiente de briga. Mas essa separação não precisa ser traumática para a criança, pelo contrário, pode remeter ao amor e pode até remeter essas coisas legais, de que faz coisa aqui, faz coisa ali, legal. Tá tudo certo, né? E é um livro, Pedro, que você fez um livro, a princípio é um livro infantil, mas eu acho que esse livro, ele não leva mensagem só para as crianças, né? Não. Eu acho que é um livro que leva essa mensagem tão positiva, tão educadora, educacional, para os pais também, né? Para que os pais possam vivenciar, né, esse processo doloroso com maior leveza, né? Vivenciar esse processo que realmente a separação não é uma coisa... É um processo que você falou, né? Que se tivesse tudo bem, ninguém se separaria. Mas se a pessoa conseguir passar, né, por esse processo sem impactar a vida da criança, é muito melhor, né? E eu acho que o livro é um aprendizado
né, que para as famílias, né, não só para os pais e para a criança, mas para toda a família, né, poder ler a avó, o padrasto, né, e todas as pessoas que fazem parte dessa família, porque até tem um ditado que é super jargão, mas existe ex-marido e ex-esposa, mas não existe ex-pai e ex-mãe. Pra vida toda, né? Sim, sim. O livro, ele tem uma estética infantil. Ele foi ilustrado por 2 crianças que, inclusive, são filhos de pais separados, e os pais dele, que são meus amigos, né, tanto o Rafael quanto a Lene, já trabalharam comigo, conseguiram também construir um processo de separação tranquilo, tanto é que eles se dão bem, né? E eu achei muito emblemático isso, ter crianças, né, que são filhos de pais separados, ilustrando o livro. Então, ele tem uma estética infantil, só que a mensagem dele é uma mensagem para a família, é uma mensagem da diversidade da família brasileira. Sim, muito legal. E Pedro, agora a gente vai mudar agora de novo. Agora eu quero lançar lá no alemão. Eu quero lançar o livro lá no alemão. Por favor, vamos marcar um lançamento e olha, o que não falta vai ser... Tem muitas crianças querendo já... A gente já falou do seu livro, inclusive para as famílias, e vamos marcar um dia, assim, as aulas vão voltar agora nesse ano de 2024, né? No mês de abril a gente vai começar as atividades e a gente quer levar você lá. Vamos fazer, ó. E vó, se prepara, porque o pessoal tá aceito o convite aí, ó. A galera Anota quer o aí, livro autografado, hein? Tá aceito o convite. Ai, que legal, Pedro. E falando um pouco, né, agora, né, você com todo esse teu viés profissional, amoroso, né, com a tua questão, né, de levar o amor para tua afilhada, para sua filhinha linda, para sua família, né, você também tem um viés muito forte voltado para as políticas públicas, né, Pedro? Você tem uma expertise, uma experiência, né, na Secretaria de Leitura, a Secretaria de Cultura. Eu queria que você falasse parte chata, mas é a parte necessária, né? E a parte que leva, que democratiza, né, para as pessoas a cultura e a educação, que é super importante. Queria que você falasse um pouco para a gente o que poderia ser feito para melhorar e democratizar o acesso à cultura e à educação de quem realmente precisa. Olha, Ellen, primeira coisa é saber o seguinte: o Estado brasileiro, historicamente, falhou com a cultura no nosso país. Porque se você pegar, por exemplo, Rio de Janeiro, onde estão os equipamentos culturais? Zona Sul. Onde estão os teatros, as salas de cinemas, as salas de música, uma galeria de artes? Estão todas elas num eixo da cidade, que é o eixo mais rico da cidade, né? Vai de uma franja ali da Barra, Zona Sul, no máximo pega um pedaço da Tijuca, né, no centro, e parou por aí. Aí vai ter uma coisinha ou outra aqui ou ali, mas são coisas muito pontuais, entendeu? Então a primeira coisa é, o Estado brasileiro falhou com a cultura brasileira. Quantas crianças, por exemplo, você mesmo, não teria que existir o Vidansar? Se o Estado tivesse lá uma escola de balé no Alemão e uma escola de balé, né, das demais comunidades do Rio de Janeiro, não estava precisando fazer o Vidansar. Mas você vai lá e faz por quê? Porque existe essa carência. E quantas crianças você já mandou aí para fora do país, pro balé de Bolshoi, que viraram referências? Quantas apresentações você já fez? Então, talentos existem. Muitos. Para ter mais talentos, quantos machados... Por exemplo, para ter, sei lá, para o Brasil revelar, né... tá certo que um Pelé você não revela sempre, Pelé é único, mas o Brasil revela sempre jogadores de alto nível para o futebol mundial. Por quê? Porque tem campo e porque tem quadra de futebol em tudo quanto é lugar. Então fica mais fácil você descobrir talentos. Imagina se a gente tivesse salas de teatro espalhados pelo Rio de Janeiro. Assim, quantos grandes atores não poderiam estar surgindo? Imagina se você tivesse bibliotecas espalhadas, como a Casa Amarela, como bibliotecas comunitárias, por todos os bairros da cidade. Quantos Machados de Assis já não poderiam ter surgido, né, no nosso país? Então, para você ter talentos, para você democratizar as artes, formar público, você precisa ter espaços para isso. E aí é preciso que se invista fora do grande eixo da cultura que já existe, né? Que é a Zona Sul, a Barra e Tijuca e Centro. É preciso que você chegue, que você ganhe a cidade, que vá para a Zona Oeste, que vá para a Zona Norte, enfim, que crie-se mais equipamentos culturais. Fora isso, também é importante o passo da política dos editais, que se você não está fazendo, se você está fazendo o papel que o Estado não fez, o Estado, no mínimo, então, tem que te financiar para isso. Porque se não te financia, como é que você paga as suas contas? Como é que você paga seu aluguel? Como é que você paga a sua luz? Como é que você paga o professor que está lá? Que muitas das vezes é voluntário, mas precisa de uma passagem, precisa pagar a conta dele, precisa almoçar, precisa lanchar, precisa coisas no dia a dia que custam dinheiro. Então, a política de editais é fundamental.
esses editais não podem ficar na mão dos mesmos produtores de sempre, que são aqueles produtores maiores ali, o cara da Globo, não sei o que, não. Tem que chegar na mão de quem está produzindo cultura nos locais que tem carência, né? Então, acho que a Secretaria Estadual de Cultura acertou muito nisso, quando ela começa a democratizar esses editais. Ela, inclusive, conseguiu fazer com que a lei do ICMS, que antes era uma lei só da capital, porque 90% dos recursos fosse aqui, passou a ser 40% no máximo para a capital e 60% no resto do estado. Sim. E até para as comunidades, né? Pela primeira vez, o projeto Vidançar teve acesso a um edital. Olha quantos anos a gente tem de projeto. Nós já vamos fazer 14 anos esse ano. E graças a até um beijo, secretária de Cultura, nossa querida Daniele Barros, que fez a democratização do acesso à cultura, não só, né, para a capital, né, para as comunidades, mas também para todo o restante do estado. Né, que tem muitos projetos bacanas que funcionam no interior do estado que não tinham visibilidade nenhuma. Né? E hoje realmente a gente está vendo, está começando a ver, né, a carinha desses projetos e assim, como isso é importante, né? Como é importante a gente levar, né, o acesso, né, para locais que antes não tinham nada. Sim, e antes também, assim, agora a política de financiamento é através de editais. Antes era uma coisa assim que as pessoas não sabiam muito bem como é que era. Eu não quero falar nem que é uma coisa, uma ação entre amigos, porque eu não posso falar isso, que eu não tenho provas para isso. Mas era uma coisa assim que meio que você não sabia para onde vai. Como é que era feito todo o processo, né? De escolha, exatamente. Porque pelo menos o edital cria, as regras estão ali. Pode concorrer todo mundo. Aí a gente vai começar a entrar num outro ponto, que é o que eu falei lá atrás. Ele é de fato meritocrático? Todo mundo está na mesma condição? Eu acho que não. Acho que a gente precisa criar condições melhores, ajudar a pessoas que estão produzindo muita cultura, mas que ainda não têm o domínio dessa linguagem dos editais. A gente precisa fazer isso. Porém, a gente já criou um instrumento que é muito mais igual, que é muito mais avançado do que era antes. E eu acho que é isso. Eu acho que tem que botar recursos na mão de quem produz cultura. A gente só vai democratizar a cultura quando as pessoas que de fato produzem lá na ponta, que estão na rua, que é a pessoa que está montando uma biblioteca no fundo da casa dela, a pessoa que está dando uma aula de teatro no meio da praça, que está juntando uma galera e fazendo uma aula de percussão. O recurso tem que chegar na mão dessas pessoas. Exatamente. Quando o recurso chega, porque não precisa ser muito, às vezes um pouquinho, para o cara poder ter um equipamento melhor, para o cara poder ter uma tranquilidade. Pô, não é porque a pessoa faz cultura que a pessoa tem que viver de vento, né? Exatamente. Tem que ficar em casa lá e não conseguir levar um frango assado para comer no domingo, todo mundo, né? Fazer um almoço de domingo. Então as pessoas têm que estarem felizes e estar com uma vida, né? Que ela pode não estar rica, mas ela tem uma vida digna, né? Sim. Ela garante o almoço dela de domingo, ela paga a conta de luz dela, ela paga o aluguel dela bem, tranquilo, entendeu? Se prepara, se planeja para a vida. Então, acho que é isso. Acho que o recurso tem que chegar na mão das pessoas. E acho que a gente tem avançado muito com a experiência que a gente tem hoje de secretaria, principalmente a Secretaria Estadual de Cultura. Com certeza. O acesso. A Daniela está fazendo uma gestão, assim, né? Gente, fantástica. Fantástica mesmo, né? E assim... E uma gestão técnica. Gestão técnica, exatamente. E democrática, né? Isso que é importante. E vamos falar um pouquinho... a cultura sobrevive sem educação e vice-versa? Acho que elas são irmãs, acho que elas caminham juntas. Porque quando você está estudando, e aí é natural, você vai aguçar mais, né? E acho que precisa ter um estímulo, sabe? Acho que precisa ter mais estímulos. Acho que as escolas têm que ser entendidas como locais que não sejam somente, né, daquela educação mais tradicional, rígida, mas que faça pensar. Acho que o grande desafio da escola hoje, ela não é propriamente o conteúdo, porque o conteúdo às vezes você está aqui, entendeu? Você vai lá, pega, dá um Google, não sei o quê, você sabe, então, assim, sei lá, quem descobriu o Brasil? Você vai fazer aqui a resposta tradicional, você vai descobrir, né? Agora, o desafio da escola hoje é o desafio de ensinar a pesquisar. Porque quem sabe pesquisar, quem sabe buscar informação, está muito mais à frente. E aí a cultura que entra fundamental. É a cultura que vai ampliar os seus horizontes. E às vezes você lendo um livro de literatura, você vai aprender muito mais do que lendo um livro didático. Porque aquele livro ali está abrindo seus horizontes, está abrindo seu pensamento todo, né? E então, o desafio hoje, né, do mundo, em pleno 2024, que a gente tem, que a educação tem, é uma educação
que eduque as pessoas para a vida, né? Para elas, para abrir os horizontes delas, para elas aprenderem a pesquisar, para elas aprenderem, né, a buscar esse conteúdo. E a cultura é fundamental para isso. Então, respondendo a sua pergunta, com certeza elas precisam caminhar juntas. Sim, sim. E Pedro, né, você falou do livro, né, do teu livro, você já um escritor que já está com um livro publicado, um livro que está aí com uma tiragem bem bacana. Como é que você enxerga, eu queria que você falasse um pouquinho da profissão de escritor, né, no Brasil. Como é que você enxerga essa, né, como que o escritor é desvalorizado, né, no nosso país? Que hoje para você ser um escritor, né, não basta só você escrever o teu livro e publicar. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses caminhos para quem quer escrever um livro, ou quem quer publicar um livro. O que você poderia sugerir ou dar um pouquinho do caminho das pedras, né, para quem quer? Infelizmente, assim, o ofício, né, o trabalho de ser escritor, ele é muito pouco respeitado. E também o livro é uma coisa cara, é uma coisa que os índices de leitura são baixos. Então, viver de livro é muito difícil. Geralmente, o que você tem? Pessoas que têm o seu trabalho e aí ela escreve um livro ou porque ela está com vontade, porque ela gostou, porque aquilo tocou a ela, o coração dela de alguma maneira, ou então ela escreve o livro para reforçar a atividade dela profissional. Então, por exemplo, sei lá, eu sou um cameraman e vou escrever um livro de técnicas disso para reforçar. Aí você não quer viver de escritor, você quer reforçar a sua profissão, entendeu? Então, geralmente são esses dois casos, né? Pessoas que tiveram uma ideia, que aquilo tocou o coração e que querem colocar aquilo para fora, como foi o meu caso, ou pessoas que querem reforçar a sua atividade profissional. E aí pode ser que ela estoure, pode ser que ela venda, tudo mais, mas viver de literatura, viver como escritor é muito difícil, né? No Brasil, né? Então, são poucos os casos, assim, na verdade são poucos, são raríssimos, né? Sim, que sim. conseguem viver da literatura. Mas sonho a gente tem que cultivar. É isso. Então, se você tem um sonho de ser escritor, não esquece tudo que eu falei, ignore e escreva, produza, né? E seria Tente, tão se bacana, jogue pro né? mundo. Hoje você tem alguns editais também de cultura que permitem, né, que o escritor possa se inscrever no edital para publicar o seu livro, Também. né? Isso é muito bacana, né? Se as políticas públicas investissem mais também, né, nessa temática, né, da escrita, né, para os escritores, ia ser muito interessante. Agora, também, gente, né? não façam como eu fiz, tá? Kelly estava falando de edital. Na verdade, a Casa das Sete Portas, eu ganhei um edital para produzi-lo, tá? Para escrevê-lo. Era um edital pequenininho, né? Que dava poucos recursos, mas já me ajudava bastante. Eu ia poder pagar a ilustração, parte da tiragem, tudo. Só que eu ficava com tanto medo de escrever, que a gente escreve e às vezes é um mal de quem escreve. Escreve e deixa dentro da gaveta, escreve para si. Porque acha que está sempre querendo melhorar, ou então fica com vergonha, enfim, né? Fica com medo das pessoas ficarem zoando, censurando, etc. Então eu deixei na gaveta. Eu perdi o edital. Gente, quando eu fui ver já era, assim. Então, assim, não façam o que eu fiz, tá? Escrevam, tenham coragem, botem pra fora pro mundo. E não vai ser o último trabalho que você vai fazer, porque é igual dissertação, né? De acadêmica. Você fica querendo, sentado em cima daquilo, querendo. Isso não é o seu último trabalho da vida, você vai fazer outros. Bote pra fora que é melhor, né? Se mostrar é muito melhor do que ficar se escondendo. Então, não façam o que eu fiz, não sejam tímidos, escrevam rápido, né? E leve isso pro mundo, que o mundo precisa dos textos de vocês. Que bacana, Pedro. E pra gente fechar aqui essa entrevista linda, maravilhosa, que a gente tá aprendendo muito com você, Pedro. Mais uma vez te agradecer pela tua presença aqui com a gente. Queria que você falasse um pouquinho que esse ano nasceu o Pedro, pai da Liana, né? Esse ano... Serviram a Liana aí, né? Agora a coisa linda, essa princesa. E eu queria que você falasse um pouquinho o que você espera, né, para suas filhas em relação ao respeito às mulheres, em relação a como os homens poderiam mudar, né, o comportamento, que a gente sabe que, assim, são poucos os homens como você, né, que tem essa visão de respeito, né? Como é que você pensa nesse futuro e como os homens podem mudar comportamentos machistas, misóginos, né, para termos um futuro com mais equidade para todos nós? Ellen, às vezes você até fala assim, porque você fala para mulheres, na verdade eu tento falar para outros homens, porque eu não posso falar no lugar de uma mulher, mas eu posso falar da minha experiência quanto homem, né? E eu espero que nós homens, né, assim, quando minha filha tem 3 meses,
quando ela tiver, sei lá, 3 anos, né? 13 anos, 30 anos, eu sei que assim, é um processo a ser construído, mas eu espero que ela tenha conquistas, que as mulheres tenham conquistas, que hoje, eu sei que são muito difíceis. Hoje eu sei quando uma mulher sai à noite, ela fica com medo, ela sai com apreensão. Ela sai de casa de uma forma diferente que o homem sai. Ela sai com mais medo, ela sai com mais desapreensão. Geralmente ela sai mais cansada. Então eu espero que a gente tenha um mundo que... É claro que todo mundo gosta de ter seus privilégios, mas se eu tenho meu privilégio, eu desequilibro a relação com a minha esposa. E aí fica uma coisa que às vezes não fica tão legal. Então, o que eu espero é que a gente tenha uma relação de mais igualdade, né? E que, enfim, o futuro dela é ela que vai construir. Eu não tenho que me preocupar com isso. O que eu tenho que me preocupar é de dar condições melhores a ela. Tem que dar boa educação, tem que dar, né, acesso às coisas que eu puder dar, ao melhor que eu possa dar. O melhor é relativo, porque o melhor que você pode, de repente, é diferente do meu. Ou o melhor que você acredita é diferente também. E é normal isso. Mas acho que a gente tem que estar sempre buscando isso. E o que eu espero é que nós, homens, se conscientizem de que a gente pode ter uma relação mais igual. E que esse equilíbrio, ele torna as coisas muito melhores, entendeu? Mesmo que você perca um privilégio, você ganha no equilíbrio da relação. Quando a relação está equilibrada, né, em casa, na rua, no mundo, o mundo gira melhor, entendeu? Então, por exemplo, um mundo, né, que as mulheres estejam com menos medo, com certeza vai ser um mundo que vai ter mais amor. Então, ganha todo mundo, né? Sim, sim. Pedro, queria te agradecer, queria te dar as palavras finais, o que você gostaria de passar para a gente, para falar aí para o público. E agradecer mais uma vez pela tua presença aqui conosco. Eu gostaria de saber o dia que eu vou lá no Alemão para contar a história. Vamos marcar. Abril, galera. Abril teremos Pedro lá no Alemão fazendo aí a tarde de autógrafos com a nossa garotada desse livro tão importante, né? Um livro que vai levar não só para a criançada, mas também para nós adultos, né? Um pouquinho de conhecimento, né? Para a gente aprender, né? A lidar com as nossas crianças, né? De forma mais amorosa e de forma mais justa possível. Pedro, obrigada aí pela tua presença. Muito, muito obrigada pelo carinho. A gente sabe que seu tempo é super corrido e de você estar aqui com a gente. Para mim é maior... Ellen, olha só. O que eu quero é que o seu projeto Vida Dançar ganhe cada vez mais comunidades no Rio de Janeiro. Eu sei que você também expandiu o Vida Dançar para outros, inclusive para outras cidades, e que a gente precisa mais disso. É de mais Ellens pelo mundo, é de mais Vida Dançar, de mais salas de balé. Até porque não é só o balé que as crianças têm lá, né? Tem uma série de outras coisas de apoio. Tem um apoio no audiovisual, tem reforços escolares, curso de línguas. Então, acho que se a gente puder ampliar esse projeto, eu vou estar muito feliz. Somos e quem nós. sabe a Liana não vai estar lá no Vida Dançar, Com né? Daqui a uns certeza, 10 anos lá. bailarina Nem 10 linda. anos, né? Quantos anos que começa? Com 4 aninhos, já Então, pode daqui a entrar pro 4 Vida anos, Dançar. vamos aí, ó. Vamos ter a Rapidinho, bailarina ó. Liana linda lá com a gente. Na próxima, esse ano é a Olimpíada? Na próxima Olimpíada a Liana tá Já lá, tá ó. lá, ó. Tem o breaking também, dá pra ela fazer o balé, o break. Ó, vamos trazer a Liana pra perto também. Tamo Pedro, junto, muito Zé. obrigada, meu querido. Tudo de bom, tá? E aqui encerramos mais um podcast Vida Dançar, transformando cultura e educação. Obrigada a todos vocês que nos acompanham e até a próxima. Tchau, Valeu. tchau. Valeu. Maravilhoso, muito bom.